João capítulo 6, verso 50. Vamos ler até o verso 69. João 6, do 50 ao 69. A palavra de Deus diz: Este é o pão que desce do céu, para que todo que dele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: Como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é a verdadeira comida e o meu sangue é a verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. Este é o pão que desceu do céu, em nada semelhante àquele que os vossos pais comeram e contudo morreram. Quem comer este pão viverá eternamente. Estas coisas disse Jesus quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por si mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: Isto vos escandaliza? Que será, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. Contudo, há descrentes entre vós. Pois Jesus sabia desde o princípio quais eram os que não criam e quem o havia de trair. E prosseguiu: Por causa disso é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. À vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele. Então perguntou Jesus aos 12, Porventura, quereis também vós outros retirar-vos? Respondeu-lhe Simão Pedro, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. Amém. Senhor, mais uma vez, na Tua casa estamos com nosso coração aberto para receber a Tua palavra. Nossos ouvidos atentos à Tua voz nesse lugar. E é o que queremos e precisamos ouvir esta manhã. Uma palavra que venha do Senhor para alimentar os nossos corações, Pai. Que o Senhor fale ao nosso coração esta manhã, pelo poder do Teu Espírito, ministra a cada um de nós. E para isso usa a minha vida por graça e misericórdia, da minha unção do Teu Espírito, me capacita a ministrar Tua palavra da maneira como Tu queres, para que ela cumpra os Teus propósitos na vida de cada um dos meus irmãos. É o que te peço em oração com meus irmãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Queridos, a gente vive num mundo em que há muitas ofertas. Todos os dias a gente se depara com muitas propostas que são feitas a cada um de nós. E todos os dias nós temos que tomar decisões. Já falei diversas vezes sobre isso aqui na igreja, que as nossas decisões determinam o que será do nosso futuro. E todo dia você escolhe alguma coisa, todo dia você faz uma opção, das mais simples, como a roupa que vai usar, aquilo que vai comer, até as mais complicadas, que podem até definir o seu destino, o seu futuro. Mas todos os dias é dia de decisão. E há muitas ofertas que são feitas para que a gente acabe decidindo errado, para que a gente acabe escolhendo mal. E Satanás é um inimigo de Deus, que a Bíblia menciona, que está sempre pronto com um cardápio na mão para nos oferecer tudo aquilo que pode nos livrar da presença do Senhor e nos levar para longe dele. E infelizmente, até hoje, dentro das igrejas, há uma realidade em que muitas ofertas são feitas também e que não vêm de Deus, apesar de serem feitas dentro de uma igreja. Muitas pessoas têm uma relação conturbada com Jesus e com o Evangelho,
pois imaginam que sua opção por Cristo está relacionado a algum benefício que elas precisam receber. Não o benefício espiritual ou a salvação, mas um benefício para aqui e para agora, para esse momento. Alguma vantagem ela precisa levar para seguir a Cristo. E algumas igrejas oferecem isso através de um discurso fraudulento, de que se você realmente chegar a Cristo, todos os seus problemas serão resolvidos. Então há uma relação de troca e essa relação é muito contaminada. Então as ofertas enganosas estão sempre aí diante de nós e Satanás é o autor da maioria delas, porque seu intuito é nos separar de Jesus, seu intuito é nos desqualificar. E, como eu disse, até na igreja ele tem se intrometido com falsos ensinos, com falsos profetas que fazem e trazem confusão para o nosso meio. Mas, olhando esse texto que a gente acabou de ler aqui, a gente está diante de uma pregação. Não sei se você reparou, mas o próprio texto diz que Jesus disse essas coisas aqui no versículo 59, quando ensinava na sinagoga de Cafarnaum. Então, tudo que foi dito aqui, lido por mim junto com você, é parte de uma pregação. Só que não é de um pastor qualquer, é uma pregação de Jesus, que ele pregou dentro da sinagoga. A igreja, entre aspas, dos judeus, a igreja onde o povo de Deus se reunia para ouvir a palavra, para ter comunhão, para participar da vida religiosa. E deram uma oportunidade a Jesus de falar ali na sinagoga de Cafarnaum, e foi essa a sua pregação. E aí Jesus fala para a sinagoga, que é o lugar onde você vai encontrar as pessoas pretensamente religiosas. Os religiosos estão na igreja, não é verdade? É o lugar onde você os encontra. Aqueles que são antirreligiosos certamente não estão na igreja, estão em qualquer outro lugar numa hora dessa. Então, Jesus está falando aos religiosos. É na sinagoga se reúnem as pessoas simples, mas também as mais ilustres, as mais preparadas. Os fariseus estão ali, os religiosos estão ali em abundância, e Jesus está falando aqui aos religiosos. Só que no seu discurso, ele faz um discurso muito estranho, muito diferente, que nenhum daqueles já tinha ouvido algo parecido antes, e vem para, naquele momento, de repente, confundir a cabeça e a mente daquelas pessoas que tinham uma ideia completamente errada de Deus. E Jesus, ao discursar, ele faz uma coisa apenas nessa pregação que ficou marcada como um divisor de águas até entre os seus próprios discípulos. Jesus centraliza nele todas as coisas, todas as demais coisas. E isso foi um choque para aquelas pessoas, porque centralizavam elas em Deus, as coisas. E Jesus se coloca aqui ao nível de Deus, porque ele centraliza nele todas as coisas, como a Bíblia diz, como o apóstolo Paulo afirma aos Colossenses, dizendo que tudo é por causa dele, por meio dele, para ele. Isso já é conhecido como cultura cristã, mas como cultura judaica, isso aqui é um choque muito grande, porque ele vai contradizer o engano que era muitas vezes ministrado nas sinagogas, de que você apenas deveria fazer tudo direitinho para ser aceito por Deus. E Jesus aqui coloca uma coisa muito diferente, centralizando nele toda a obra de Deus e da criação. Então, ele está na sinagoga falando dessa forma. E olha o que ele diz no versículo 53. Respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes a vida em vós mesmos. Ele afirma aqui que a vida está nele. E diz, olha, se você não participar disso, você não tem a vida. Olha o choque para a mentalidade daquelas pessoas religiosas em Israel. Ora, eu sou um bom religioso, eu frequento a sinagoga, eu dou o meu dízimo, eu faço minhas ofertas, eu procuro obedecer à lei, eu procuro fazer tudo direitinho. Agora vem esse camarada aqui e diz que nada disso adianta se eu não comer a carne dele e não beber o sangue dele. Se eu não o tiver dentro de mim, quase que literalmente. Ele está aqui dizendo que se isso
não ocorre, não adianta nada do que eu faço, nada do que eu entendo por religião, porque eu não terei vida em mim mesmo. Então é como se eu estivesse vivendo uma vida vazia. Apesar de ser religioso, apesar de cumprir os meus deveres, ele está aqui me dizendo que se eu não comê-lo, eu não tenho vida. Não tenho vida em mim mesmo, se ele não fizer parte da minha vida. E isso, de fato, é um choque. Aí vem o versículo 54, ele continua dizendo: quem comer a minha carne e beber o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ele diz: olha, a única esperança que você tem para uma vida posterior a esta é você comer a minha carne e beber o meu sangue. Mais uma vez eu digo, olha, não adianta nada do que você faz, não adianta nenhuma prática religiosa, não adianta nenhuma boa ação que você pratique, se você não me ingerir, você não será ressuscitado no último dia. A morte será o final para você. E aí volta ele no verso 55, seguindo, e diz: pois a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. Ele diz: em mim está a verdade. Como ele mesmo declarou no Evangelho segundo João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não há atalho, não há outra opção, não há outra alternativa. A única forma, o único meio é através de mim. E aqui ele diz: a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira bebida. E aí ele continua no verso 56 e 57. Quem comer a minha carne, mais uma vez, e beber o meu sangue, mais uma vez, permanece em mim, e como consequência eu permaneço nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e igualmente eu vivo pelo Pai, também quem de mim se alimenta, por mim viverá. E aqui ele diz: olha, na permanência em mim, dessa permanência depende a sua subsistência. Você viverá se você permanecer por mim, em mim. Você terá vida eterna se você permanecer em mim. Você será ressuscitado no último dia se você participar de mim. Então veja que ele centraliza tudo nele. Não fala de nenhum sacrifício, não fala de nenhuma boa obra, não fala de nenhum dever religioso. Diz apenas que as pessoas devem comer a sua carne e beber o seu sangue. E aí eu queria ser uma mosca nessa hora, para estar ali naquela sinagoga de Cafarnaum, olhando para a cara daqueles judeus, inclusive muitos dos seus discípulos que já o acompanhavam, já estavam acostumados com os seus discursos, em ver seus milagres, em ver as coisas maravilhosas que ele fazia. Mas naquele momento, quando ele diz tudo isso, eu queria ser essa mosca para estar olhando para a cara daquelas pessoas e vendo o que elas estão ali pensando, atônitas nesse momento, depois de ouvir algo que a princípio parece tão absurdo como isto. E o que aconteceu, a Bíblia diz no verso 60, muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram, o que eles disseram? Duro é este discurso, quem o pode ouvir? Quem é que consegue ouvir uma coisa dessa? Não falou nada de religião, não falou nada de coisas que eu deva fazer para conquistar o favor de Deus. Não falou nenhuma obrigação que eu tenho que cumprir, nenhum mandamento que eu tenho que obedecer para Deus ser por mim, me dar sorte, me dar dinheiro, me dar casa, comida. Não falou nada disso. Falou umas coisas doidas, sem pé nem cabeça, que alguém tem que devorá-lo, sua carne, seu sangue, ingerir isso para ter vida, para ter esperança de vida eterna. Ainda diz que isso é a verdade, é a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Realmente esse discurso é muito duro, é muito complicado de se entender. Essa foi a conclusão. E aí, como consequência disso, olha o que diz o verso 66. À vista disto, muitos dos seus discípulos fizeram o quê? O abandonaram e já não andavam com ele. Ora, se os discípulos abandonaram, que dirá os frequentadores da sinagoga, né? Nem todos eram discípulos dele. E ouviram esse discurso. Quem o conhecia já de algum tempo, já com alguma intimidade, de ver algumas coisas, de ouvir algumas coisas, não suportou ouvir isso. Imagina quem nunca ouviu esse cara falando, e agora escuta esse discurso esquisitíssimo, né? Que é dado ali como uma pregação, no momento de compartilhamento da palavra. E aí realmente
os discípulos abandonaram. Eu imagino que nenhum dos outros se interessou por, de alguma forma, dar credibilidade ao que esse homem chamado Jesus estava dizendo ali. Só que o que a Bíblia diz, a partir daí, no verso 67, diz assim: então, perguntou Jesus aos 12, quereis também vós outros retirar-vos? Os discípulos eram muitos, mas os apóstolos, os chamados diretamente por Cristo, foram 12. Você conhece a história. E os 12 também faziam parte dos discípulos, mas estavam ali numa categoria diferenciada. E parece que nenhum dos 12 se animou a ir embora quando foram os outros embora. Mas Jesus, ele não deixa isso para lá e ele provoca. Ele volta-se então para os 12 e pergunta: vem cá, e vocês? Vão aproveitar a porta aberta como serventia da casa e vão dar no pé também? Essa é a versão popular, segundo o pastor Maurício, né? A minha tradução da Bíblia. Então ele vai fazer essa pergunta para eles: vocês também vão dar no pé? Qual é a decisão? Por que Jesus faz isso? Porque ele não gosta dos discípulos, ele não gosta dos apóstolos, ele está com raiva de todo mundo, quer ficar sozinho. Por que Jesus faz isso? Não, é porque para Jesus a verdade, ela é mais importante do que agradar as pessoas. Para Jesus a verdade, ela é mais valiosa, inclusive ele se identificou como a verdade. Eu sou o caminho, a verdade sou eu. E isso é mais valioso do que colocar um sorriso no lábio de alguém, mesmo que esse sorriso seja provocado por algo falso, por um agrado, né, por uma bajulação. Então não é que Jesus tenha raiva de ninguém, muito pelo contrário, ele ama, mas ele vai prezar muito mais por falar a verdade do que por agradar a pessoa, de alguma forma tocando em alguma parte do seu coração. O que ele quer tocar é a consciência da pessoa. E é por isso que ele vai interpelar e vai dizer: vem cá, vocês também vão? Qual é a posição de vocês? Vocês, os mais próximos, vocês que foram primeiramente chamados, escolhidos por mim, qual é a atitude de vocês diante de tudo isso que eu falei? Também se escandalizam com todas essas coisas? E aí eu imagino a cara dos discípulos. E eu imagino, certamente, a Bíblia não diz, que alguns deles ficaram balançados ali também. Alguns deles devem ter coçado a cabeça e dizer assim: onde é que eu fui amarrar meu burro? Porque o cara está falando uma coisa aqui que está difícil de engolir, está difícil de digerir, que o negócio é só comer sua carne, beber seu sangue, ele nem morto está ainda. Então, é uma coisa muito estranha, muito difícil de entender. Pode ser que alguns deles, por algum momento, tenham titubeado, ou pensado, ou fraquejado, não sei, a Bíblia não diz, né? É só uma consideração. Mas o que acontece é que Pedro, o mais afoito, né, aquele mais, como dizem aí os que gostam de temperamento, o mais sanguíneo, né, ele vai e abre logo a boca e responde por todo mundo, né? Antes que alguém pense dizer alguma besteira, Pedro fala a sua, né? Só que dessa vez não é uma besteira, dessa vez é algo que vem realmente do seu coração. E aí a resposta de Pedro é, versículo 68, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Aqui Pedro, mais uma vez, diz a verdade sobre Jesus. A mesma verdade que ele disse quando Jesus perguntou aos discípulos: o que o povo diz que eu sou? E alguns disseram: uns dizem que tu és Elias, que voltou, outros dizem que tu és um profeta, que és isso e és aquilo. E aí ele disse: e vocês dizem o quê? Mais uma vez é Pedro quem fala por todo mundo e diz: tu és o Cristo, o Filho de Deus. E aí Jesus diz a ele: olha, não foi sangue nem carne quem te revelou isso, mas foi Deus que revelou isso a você. E essa palavra que você traz agora é a palavra de Deus. E sobre esta pedra, sobre esta afirmação, esta rocha que saiu da sua boca, eu edificarei a minha igreja. Você conhece o episódio? Então Pedro, mais uma vez, é usado por Deus para dizer a verdade sobre Jesus, embora ele mesmo talvez não conhecesse tanto essa verdade, porque depois de fazer essas declarações, é o mesmo Pedro que vai negar Jesus 3 vezes na mesma noite. Mas ele fala, porque ele é usado por Deus para falar aquilo.
para trazer aquela palavra. Eu sei, olha, não tem outra, não tem para onde ir, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Ele diz aqui, eu tenho crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Então, o que o Senhor falar é o que vai valer. O que o Senhor falar é o que eu preciso ouvir. Eu posso até não entender, mas eu não tenho para onde ir. Eu não tenho outro a quem ouvir. Eu não tenho outra palavra que substitua a tua. Em outras palavras, é o que Pedro está dizendo. E é nessa resposta de Pedro que eu queria gastar um tempo contigo essa manhã, para a gente analisar o que ele está aqui dizendo. Primeiramente, ele diz lá no verso 68, para quem iremos? Ele faz uma pergunta. Ele devolve a pergunta de Jesus com outra pergunta. Vocês também vão? Ele diz, olha, em primeiro lugar, Jesus, não tem para onde ir. Para quem nós iremos? Essa consciência, ela precisa estar presente na mente de todo cristão. Não só Pedro, mas eu, você, todos nós. Temos que ter essa consciência de verdade, que não tem para onde ir. É isso. É Jesus ou não é nada? Para quem iremos? Não tem opção, não tem outra. É céu ou inferno. É vida eterna ou condenação eterna. Não tem outra alternativa. E por que Pedro disse isso? Porque Pedro já tinha presenciado tantas coisas de Jesus, sabendo que ele tem todo o poder de centralizar nele todas as dificuldades do ser humano. Foi esse Jesus que disse em Mateus 28, 18, que eu quero ler com você. Ele disse isso depois, mas Pedro já de antemão reconheceu. Mateus 28, 18, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda autoridade me foi dada no céu e também aonde? Na terra. Ele reconheceu essa autoridade de Jesus e disse, olha, não tem jeito para onde eu vou. Ele foi o homem que viu Jesus fazer coisas tremendas, como está em Mateus 9, 6. Eu vou ler alguns versículos contigo para apoiar essa verdade. Jesus diz em Mateus 9, 6, ora, para que saibais que o Filho do Homem, assim ele se identificou, tem sobre a terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Mostrando que ele, Jesus, tinha autoridade aqui na terra e também no céu para perdoar pecados. Quem é o outro que tem essa autoridade? Quem é o outro que tem este poder? Quem é o outro que pode dar o que mais ninguém pode dar? Jesus disse em João 14, 27, mais adiante está escrito, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dá o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Quem é que pode dar a paz verdadeira? A paz que excede o entendimento, que é diferente da paz do mundo, só Jesus pode dar essa paz. Quem é aquele que pode salvar? A Bíblia diz lá em Atos 4, 12, vamos ler, Atos capítulo 4, versículo número 12, está escrito, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Não há outro nome a quem invocar para a salvação. Não há outro a quem recorrer para a salvação. Por isso Pedro disse pela primeira vez, olha, Senhor, para quem iremos? Não há outro intermediário. Olha o que Paulo nos diz em 1 Timóteo, capítulo 2, no versículo 5. Você conhece o texto em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo número 5. Está escrito assim, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Como homem, ele se coloca também como único mediador, intermediário entre Deus e a humanidade. Pedro, entendendo tudo isso, ou mesmo sem entender, inspirado pelo Espírito Santo, dá a primeira declaração, fazendo uma pergunta, para quem iremos? Eu e você precisamos entender estas verdades. Não tem outra opção. Estar em Cristo, frequentar uma igreja, se batizar,
confessar seus pecados a Deus, ser por Ele perdoado. Não é uma dentre tantas opções que você tem na vida, é a única opção, porque é a única que vai te levar para a verdadeira vida e te garantirá a ressurreição no último dia, como Jesus disse naquela pregação esquisita. Pedro ainda diz, no mesmo versículo, voltando ao texto em João, no capítulo 6, no versículo 68, para quem iremos? Ele pergunta e depois ele diz, tu tens as palavras da vida eterna. O Senhor tem as palavras da vida eterna. Vida eterna resumida em palavras. Porque o próprio Senhor diz no versículo 63, o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. E aí ele diz, as palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. A importância da palavra de Deus demonstrada aqui por Cristo. Palavra que produz Espírito e vida. Palavra de vida eterna. Pedro disse, só tu tens as palavras de vida eterna. Amados, a gente pode ouvir muitos discursos nesse mundo, e há pessoas que são boas de falar e a gente gosta de ouvir. Você tem pessoas que você gosta de ouvir? Digo, fora da igreja mesmo. Alguém que fala, que dá palestra motivacional, tem tantos aí. Eu gosto de ouvir o professor Clóvis, de vez em quando, apesar dos palavrões que ele fala, mas eu gosto de ouvi-lo. Eu gosto de ouvir o Karnal, eu gosto de ouvir aquele outro barbudinho, qual é o nome dele? Hã? Sei lá, não é o Cláudio Duarte, não, é o Cortella. Pois é, há pessoas que falam muito bem, que fazem discursos muito bons, dos quais a gente pode tirar algumas coisas boas. Agora, quem é que tem as palavras da vida eterna? Nenhum deles tem. Nenhum deles tem todo o poder, nenhum deles tem as palavras de salvação. Palavras que podem até ajudar em algum sentido, em alguma dimensão, mas que não são as palavras que eu realmente preciso. Como disse Jesus, Espírito e vida. Espírito e vida. Só nas palavras de Cristo há Espírito e vida. Por isso a Bíblia diz, a fé vem pelo ouvir da pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Esse é o versículo completo. Não é pela pregação de um pastor, por melhor que ele seja, mas se ele não falar as palavras de Cristo, isso não produz fé. Ouvir um pastor não produz fé se as palavras por ele proferidas não forem de acordo com as palavras de Cristo. Nenhum profeta, nenhum filósofo, nenhum homem ou mulher inteligente, interessante, terá essas palavras. Palavras que são espírito e vida. Palavras que têm autoridade. Pedro foi aquele que ouviu Jesus repreender o mar. Veja comigo Marcos capítulo 4, versículo 39, no Evangelho segundo Marcos, que são consideradas as memórias de Pedro. Marcos capítulo 4, versículo 39, diz assim, eu preguei semana passada, e ele despertando repreendeu o vento e disse ao mar, acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Quem disse isso foi Jesus. Marcos capítulo 5, versículo seguinte, versículo 36, diz assim, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Palavra de ordem, palavra de ânimo, palavra de fé, vem da boca de Jesus. João capítulo 11, vamos ler. João 11, versículo 25 e versículo 26, palavras famosas que ele disse às duas irmãs enlutadas, ele vai dizer aqui em João capítulo 11, versículo 25 e 26, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Creis isto? Palavras de esperança. Foi esse também que disse palavras de descanso naquele texto que diversas vezes nós citamos aqui na igreja, Mateus capítulo 11, versículo 28 ao versículo 30.
Em Mateus 11, do 28 ao 30, está escrito: Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. É aquele que tem as palavras de descanso, de consolo, de esperança. Pedro deve ter naquele momento lembrado que, apesar de serem duras as suas palavras, eram palavras certas, verdadeiras e para a vida. Não são palavras para fazer bem ao meu ego, ou para agradar o que eu penso, ou concordar com as minhas ideias, mas são as palavras que têm vida. Só tu tens as palavras de vida eterna. E no final, Pedro olhou para Jesus também e disse no versículo seguinte, o versículo 69, e nós temos crido e conhecido que tu és o Santo de Deus. Assim Pedro termina a sua resposta. O Santo de Deus. Santo, separado, és o Santo de Deus. És aquele que faz maravilhas, que tudo que faz é bem feito. Em Marcos capítulo 7, no versículo número 37, há uma declaração a esse respeito. Marcos 7, verso 37. Maravilharam-se sobremaneira, dizendo: tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Esse é o Santo de Deus. Esse é o ungido de Deus, o escolhido de Deus. Esse é o que transforma a vida de um pecador na vida de um santo. Esse é o que perdoa as nossas iniquidades e pecados para nos tornar santos, como é o propósito de Deus. Esse Jesus é aquele que apareceu no caminho para o apóstolo Paulo e o derrubou do cavalo e fez nele uma transformação, mudando aquele homem de perseguidor a perseguido. Aquele homem que antes perseguia a igreja, agora ele é um perseguido pelos inimigos da igreja. Porque Jesus, o Santo de Deus, entrou na sua vida. É o Santo de Deus que curou, como diz o texto que lemos, surdos e mudos. É aquele que curou leprosos, imundos e limpou essas pessoas. É aquele que transforma a vida de um louco num homem ajuizado, como está escrito em Marcos 5,15, eu leio contigo. Indo ter com Jesus, viram endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Ficaram com temor, ficaram com medo, porque viram aquele homem que se cortava, se arranhava, destruía a vida dele e dos outros, agora sentado, arrumado, em perfeito juízo, como uma pessoa calma, tranquila, sem nenhum problema. Quem fez isso? Foi o Santo de Deus. Foi o Santo de Deus que transformou a vida de um ladrão na vida de um homem santo e salvo. Em Lucas, no capítulo 23, eu quero deixar para você também essa reflexão. No versículo 40 ao versículo 43 está escrito: respondendo-lhe, porém, o outro repreendendo-o, dizendo: nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que nossos atos merecem, mas este nenhum mal fez. E acrescentou Jesus: lembra-te de mim, quando vieres no teu reino. E Jesus lhe respondeu: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Quem mais poderia fazer essa promessa a um ladrão condenado à morte, que naquele momento reconhece seu reino, sua soberania, e implora para que ele lembre dele, e recebe ali a garantia de que a vida de ladrão tinha acabado ali, e agora ia começar a vida de um salvo no paraíso. Ele disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem pode fazer isso, se não for o Santo de Deus? Amados, não há outro igual a Ele, não há outro semelhante a Ele, não há outro caminho para tomarmos, não há outro mestre para seguirmos, não há outro discurso que possa salvar,
não há palavras que tragam vida eterna a não ser as de Jesus. Por isso, eu creio que eu e você temos que entender isso perfeitamente. Não somente agora, mas todos os dias da nossa vida cristã. Isso aqui não é uma opção entre tantas que você teria. Isso aqui é o único caminho. É a única alternativa. Porque não há outro igual. Não há outro como ele. E a Bíblia diz, só para encerrar, eu trago contigo o último versículo em Daniel, no livro do profeta Daniel, no capítulo número 2. Daniel capítulo 2, no versículo 44. Já está ali simbolicamente falando o profeta de Jesus. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Seu reino jamais terá fim e será para sempre. É esse Jesus que nós temos que crer para a salvação. É nessa certeza que a gente tem que firmar a nossa vida. É duro o discurso, mas é o único possível. É duro o discurso, sim, mas é a única alternativa. Muito pior é o pecado, muito pior é a rebeldia. Seu reino jamais terá fim. A ele toda a honra e toda a glória. Amém. Senhor Jesus, ouvimos a Tua palavra, Pai, discurso proferido pelo Senhor na sinagoga em Cafarnaum. Tu nos deste o privilégio de ouvi-lo esta manhã, para refletirmos e confrontarmos a nossa vida, a nossa crença, os nossos valores, para fazermos também uma escolha esta manhã. Para quem iremos? Qual alternativa temos? Quais as opções? A única opção é comer a tua carne, é beber o teu sangue, é te trazer para dentro de nós. Aí está a verdadeira vida, aí está a verdadeira comida, a verdadeira bebida, aí estão os verdadeiros valores, aquilo que pode salvar e perdoar e transformar, de modo que ainda que eu morra, eu ressuscite no último dia, como o Senhor prometeu. E nós cremos nisto, e não há outra opção para nós, a não ser estar com o Senhor. Para quem iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna. Temos crido que Tu és o Santo de Deus. E é isso que basta para a nossa salvação. Não é um exercício religioso, não é a obediência a um padrão de comportamento, mas é crer e participar do Teu corpo e do Teu sangue e tê-lo dentro de nós para a nossa salvação. Fala ao Teu povo, Senhor, e com a verdade nos esclarece, porque a verdade liberta. É a única que liberta, e que haja libertação essa manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus.